Pois é, estamos aqui novamente experimentando uma sensação diferente, né? O lockdown traz para a gente uma reflexão mais profunda. Lockdown significa fechamento, confinamento, e nós estamos vivendo aqui em Dourados, vamos viver 14 dias de lockdown, e que Deus nos dê graça. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo lá em Efésios 15 até o 23. Na carta que Paulo escreve à igreja de Éfeso, nós temos nos debruçado nesses dias nesta carta, e eu creio que Deus vai falar ao seu coração hoje. Abra lá em Efésios 1, versículo 15 até o 23. O texto bíblico diz o seguinte: por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ore comigo. Pai, eu quero agradecer pela tua palavra, pedir que o Senhor, pelo teu Espírito Santo, comunique o teu recado ao nosso coração, que os ouvidos do nosso coração estejam abertos à tua orientação, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pois bem, a carta de Paulo à igreja de Éfeso, já falamos aqui com você, que é uma carta circular, e ela é rica em conteúdo doutrinário. Já tratamos da saudação e depois do plano eterno de Deus. Agora nós vamos entrar numa outra temática, que é a oração. Nesta carta, Paulo vai por 3 vezes fazer menção à oração. Primeiro é esse texto que lemos, essa referência. Depois lá no capítulo 3, versículos 14 a 21, ele também ora pela igreja para a força interior. E fechando a sua carta, lá no capítulo 6, versículos 18 a 20, ele fala da importância da oração nas lutas espirituais. Bom, falar de oração sempre é oportuno. Sempre devemos estar estimulados a desenvolver melhor a nossa vida de oração. Como os discípulos de Jesus pediram, ensina-nos a orar, nós temos que pedir ao Senhor, ensina-nos a orar. Nós temos tentado desenvolver na igreja uma vida de oração. Na semana passada nós fizemos uma mobilização, 371. Conforme o texto de Salmo 55, 17, Davi diz: à tarde, pela manhã e ao meio-dia, apresentarei as minhas queixas e lamentarei. Então 3 vezes ao dia. Depois nós vamos colocar 7 dias da semana. Estamos encerrando hoje a nossa mobilização de oração por essa situação do Covid. Mas eu estimulo você a continuar a interceder durante os 3 momentos do dia: pela manhã, à tarde e à noite. Pela manhã, ao meio-dia e à tarde, você possa estar buscando ao Senhor, pedindo para que a graça dele possa fortalecer o nosso coração para enfrentar esse momento de pandemia. Agora, sobre oração, além dessas mobilizações, foi dito aqui agora sobre a mobilização de jejum e oração, nós temos uma torre de oração. Interessante que a torre de oração já foi implantada já há alguns anos aqui neste lugar. São 24 horas pessoas orando. Hoje nós temos 336 pessoas na torre de oração. São ininterruptas esses momentos de oração. E nós queremos convidar você a envolver-se em oração. Temos as manhãs de esperança, onde já há 23 anos, nós temos um grupo às 6h15 e outro grupo às 7 horas da manhã, lá no Templo Sede orando. Agora nesse período de reclusão, vamos fazer isso virtualmente, online. E temos as nossas vigílias e os nossos chamados cultos de vigília. Pois bem, oração é um tema importante. Por isso que Paulo, nesta carta, ele começa já dizendo: não faço menção por vós em minhas orações. E eu quero trazer esse tema para esta reflexão, orando por sabedoria espiritual. Sabe que uma oração basicamente contém os agradecimentos, a confissão, a adoração e a petição.
nesta oração de Paulo, a gente percebe todos esses elementos, exceto a confissão. Mas há um contexto interessante nesse texto que a gente leu, que fala sobre algumas coisas importantes na oração. A forma, o modo como Paulo ora, mas também ele fala o motivo pelo qual ora, quais são os pedidos que ele faz a Deus e para que ele quer esses pedidos. E ele trata então do poder de Deus. Eu quero ver com você sobre isso. Esta reflexão vai ajudar a enriquecer as suas orações. Esta reflexão vai mostrar a você a necessidade que tem de revelação, de descortinar as coisas espirituais para os seus olhos da fé. E esta reflexão vai estimular você a crer mais na eficácia, no poder de Deus, que foi exercido em Jesus Cristo ao ressuscitar dos mortos. E esse mesmo poder foi dado à igreja. Quero começar falando então sobre a sabedoria espiritual, destacando as virtudes. Veja que Paulo começa falando sobre as virtudes. Eu sei que quando a gente pensa em oração, nós estamos pensando em falar dos nossos desafios, dos nossos problemas, dos nossos dramas, mas Paulo aqui começa dizendo assim: por isso também tendo ouvido a fé que há entre vocês no Senhor Jesus Cristo e no amor. Então ele destaca as virtudes dessa igreja. É muito importante saber o que é que as pessoas dizem a seu respeito. O que é que se diz sobre a sua vida com Deus? O que é que se diz sobre a sua comunidade de fé? O que é que as pessoas estão dizendo? Era comum destaques a respeito de pessoas e de comunidades cristãs. Por exemplo, Lucas faz destaques com relação à vida de Barnabé. Ele escreve lá no livro de Atos, capítulo 11, 24, que era um homem bom, cheio do Espírito Santo e cheio de fé. Outro destaque que a gente vê é Paulo referindo-se a Timóteo, e ele tinha a mãe e a avó, e ele faz menção à avó Lloyd e à mãe Eunice, e guardo a tua fé sem fingimento, um destaque da vida de Timóteo. Paulo também faz destaques à vida da igreja de Tessalônica, quando ele diz no primeira carta, capítulo 1, 2, a operosidade da vossa fé, a abnegação do vosso amor e a firmeza da vossa esperança. Então, pessoas têm destaques, igrejas têm destaques, e no livro de Apocalipse nós encontramos naquelas 7 igrejas sempre uma palavra de destaque, mas uma palavra também de repressão ou de reprimenda, porque ele diz assim: conheça as tuas obras, mas depois ele diz: tenho contra ti. Tiatira, uma igreja cujo destaque é assim: eu conheço as tuas obras, conheço o teu amor, conheço a tua fé, conheço o teu serviço, conheço a tua perseverança, conheço as tuas obras. Acerca da igreja da Filadélfia, ele diz: vocês guardaram a minha palavra. Um destaque acerca da igreja de Filadélfia. Agora, em relação à igreja de Éfeso, 2 destaques: o amor para com Deus e o amor para com as pessoas. Mas curiosamente, na carta de Apocalipse direcionada à igreja de Éfeso, ele vai fazer menção que eles abandonaram o primeiro amor. Então, quando se trata de orar por sabedoria espiritual, nós começamos destacando as virtudes que encontramos nas pessoas. E a oração de Paulo pelos crentes de Éfeso levanta as virtudes, o amor que vocês têm para com Deus, o amor que vocês têm para com as pessoas. Mas Paulo faz menção também na ideia de buscar a sabedoria espiritual, uma busca incessante. Versículo 16 ele diz: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Esta ideia é de continuidade. Quando ele menciona não cesso, é uma ideia de algo determinado, de algo assíduo, de algo sério. Sobre esta oração contínua tem 3 textos, além deste, para fundamentar. Primeiro deles, Jesus contou uma parábola de um juiz que tinha uma viúva naquele lugar e que sempre ia pedir para julgar a causa dela. E ele procrastinava, deixava de lado, e ela insistentemente pedia. Então até que ele decidiu: olha, eu vou fazer isto. Eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia esta viúva me importuna. Eu julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha molestar-me. E sabe que quando o evangelista Lucas registra, no início ele diz assim: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Isso é sem cessar. O outro texto é o texto que fala da igreja de Jerusalém. Quando Pedro estava preso, a igreja tinha uma oração incessante, ininterrupta, contínua,
pela vida do apóstolo. E a terceira referência é quando Paulo orienta a igreja de Tessalônica, e claro que nós estamos incluídos nisso, dizendo: orai sem cessar, orai sem interrupção, incessantemente, orai em favor dos filhos de Deus, orem constantemente. Agora, você pode cometer alguns equívocos na oração. Primeiro, não pede. Pedi e não recebeis. Ou se pedi e não recebeis porque pedis maus, o Senhor diz. Então você não pede. Segundo, você pede mal. E terceiro, você esmorece naquilo que você apresenta para o Senhor. Você desiste logo. Então você precisa absorver que quando a gente quer orar, especialmente por sabedoria espiritual, além de fazer os destaques das virtudes, nós temos que fazer isso sem cessar. Orar sem cessar. A recomendação de Jesus é: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate abrir-se-lhe-á. Agora, Paulo também fala de uma outra característica da oração: dando graças. Ele diz no versículo 16: não cesso de dar graças por vós. Uma palavra interessante é eucaristo, que é mesmo radical de eucaristia, ação de graças, gratidão, agradecimento, dar graças. Estamos aqui no campo da gratidão. Por isso que Paulo, ele tinha tão impregnado essa exortação, esse encorajamento à igreja, que a igreja de Filipenses, ele diz o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém seja conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. Nós devemos fazer os nossos pedidos, nós devemos fazer as nossas solicitações ao Senhor com gratidão, com ações de graça. A gratidão é estimulada nas Escrituras. Salmo 69, 30. Louvarei com cânticos o nome de Deus, exaltá-lo-ei com ações de graça. Salmo 95, 2. Saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemo-lo com salmos. Que darei ao Senhor diante de todos os benefícios para comigo? Salmo 116 pergunta, e ele responde: oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graça. O Salmo 100 é um salmo de ações de graça. Celebrai com júbilo ao Senhor, entrai por suas portas com ações de graça, e nos seus átrios com hinos de louvor. São vários os motivos que a gente tem para agradecer. Você pode agradecer pela bondade, pela misericórdia, pelos atributos de Deus. Salmo 118 diz: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Você deve agradecer pelas pessoas. Paulo menciona: não cesso de dar graças por vós, pelos seus irmãos de fé, pela sua família, pelos seus amigos, pela cidade onde você vive. Não cesso de dar graças. E também agradecer pelos alimentos. Paulo menciona a Timóteo que Deus criou tudo para ser recebido, os alimentos, com ações de graça. Obrigado, Senhor, por esta mesa, pelo feijão, pelo nosso arroz, pela nossa mistura, a nossa carne, os legumes, as verduras. Muito obrigado pela água potável que temos à nossa disposição. E Paulo menciona não só pela bondade de Deus, pelas pessoas, pelos alimentos, o que comer, beber e vestir, mas por tudo que Deus tem feito em sua vida. Interessante que os judeus, antes de comer o pão, eles declaram ação de graça dizendo o seguinte: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz. Quer dizer, bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que extrai pão da terra. Antes de beber o fruto da vide, o vinho ou o suco, ele diz: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Boré, Peri, Hagafen. Ele está dizendo: bendito és tu, ó eterno, nosso Deus, Rei do universo, que cria o fruto da vinha. Todas as vezes, qualquer situação, bendito és tu, que tem nos abençoado. Ação de graças. Mas quando se trata de orar por sabedoria espiritual, além de passar por esse viés de fazer menção das virtudes, além de dizer da ação de graças, além de ser uma oração incessante, nós também devemos fazer menção às pessoas. Interessante aqui, quando Paulo diz: fazendo menção de vós nas minhas orações. Por que isso? Na verdade, Paulo ficou durante 3 anos na igreja de Éfeso. E foi um tempo suficiente para eles desenvolverem relacionamentos,
fazer uma rede de relacionamentos, aprofundar esses relacionamentos, criar as amizades. E depois que Paulo se distancia dessa igreja, ele tem aqueles nomes em sua mente, na sua memória, tanto é que ele faz menção. Uma coisa muito importante é você não ser levado pelo costume moderno de tratar todas as coisas no atacado. É verdade, porque as pessoas hoje são tratadas de forma generalizada. Você é mais um no meio de 1 bilhão de pessoas, 7 bilhões de pessoas. Você é mais um na multidão e às vezes você é levado a tratar as pessoas no atacado. Os contatos e os relacionamentos não podem ser generalizados. Às vezes a gente se relaciona, mas a gente não conhece. A gente não se cumprimenta, não sabe o nome. Você sabe que até na oração a gente trabalha de forma generalizada. Quando você diz assim, Pai, obrigado por todas as bênçãos, você está sendo generalizado, genérico na sua abordagem. Ou então quando você diz assim, perdoa a multidão dos meus pecados. E a palavra do Senhor chama você a fazer menção, a nominar. Inclusive, quando diz a palavra, confessai, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. A palavra grega é homologel, e essa palavra significa a mesma que homologação, quando se vai fazer uma rescisão de contrato de trabalho, onde o empregado, diante do sindicato ou do ministério, ele tem que dizer item por item quais são os seus direitos, que se a empresa está cumprindo ou não. Isso é confissão, não é tratar tudo no atacado, mas no varejo, definindo e detalhando. E aqui se refere Paulo aos nomes. Ele não fala, ei você, ele diz nome por nome. Então Paulo, quando estava orando, ele estava mencionando, abençoa Senhor o Timóteo, abençoa o Barnabé, abençoa o João Marcos, abençoa Silas. Ele está fazendo menção ao nome das pessoas, nominar. E é interessante que no ministério pastoral, quando você faz menção aos nomes, isso traz uma memorização de quem são essas pessoas. O nome é muito importante, porque ele exprime a individualidade de cada um. Você precisa se interessar por conhecer o nome dessas pessoas e orar nominalmente. Estava fazendo uma leitura recentemente de um livro, em que o autor mencionava que em alguns lugares do Oriente, as pessoas não dizem o seu nome a qualquer um, enquanto não se tornar amigo ou ter uma intimidade maior com aquelas pessoas. Eles só dão direito às pessoas de saberem os seus nomes quando eles têm comprovada amizade. Por isso, nominar é uma prática nas nossas orações. João, fazendo o fechamento da sua 3ª carta, diz, saúda os amigos, nome por nome. É assim, nome por nome. Muito legal a lista que Paulo faz na carta à igreja de Roma. Ele fazendo o fechamento da sua carta, ele passa um monte de saudações. Saúde a Priscila e Áquila, saudai a Epêneto, saudai a Maria, saudai a Andrônico Júnias, saudai a Amplíato, saudai a Aristarco, Urbano, saudai os da casa de Narciso, a Herodião, Trifena e Trifosa, saudai a estimada Pérside, ao Rufo, a Síncrito, Flegonte, Hermas, Pátrobas, Hermes, tratai a todos nominalmente. É esta a ideia. Oração por sabedoria espiritual passa também por a gente nominar as pessoas. Agora, Deus conhece as estrelas pelo nome. Ele diz, na palma das minhas mãos gravei o seu nome. E é interessante que Apocalipse diz que quando nós formos para a eternidade, vamos receber um novo nome que só nós e o Senhor sabemos. Agora, nós devemos, na oração por sabedoria espiritual, nos dirigir à fonte inesgotável de todas as bênçãos, que é o Pai da Glória. Versículo 17, Paulo escreve para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, Ele deve ser o alvo, o foco, a direção das nossas orações. É bom ter um Pai a quem recorrer. É bom, a palavra nos ensina que devemos dirigir ao Pai. Jesus ensinou na sua oração, Pai nosso que estás nos céus. Ele se dirige ao Pai. Jeremias nos orienta, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Oséias também diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Pai, ao Senhor, ao Pai. E nas Escrituras Sagradas o Pai é descrito de várias formas.
Ele fala do Pai das luzes, o texto aqui diz o Pai da glória, mas nós temos o Pai das luzes, nós temos o Pai celeste, nós temos o Pai da eternidade, nós temos o Pai santo, o Pai de misericórdias, o Pai de todos e o Pai espiritual. Nós devemos recorrer a Ele. Sabe que no domingo passado eu estava aqui nessa comunidade e vi uma criança que estava agarrada ali junto dos seus pais, e protegida, e sabendo que podia contar. É este o nosso Pai. Nós temos alguém a quem recorrer, um Pai bondoso, Pai celeste, que se nós que somos maus, o próprio Senhor Jesus Cristo, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Pai celeste dará do seu Espírito aos seus filhos. Em sexto lugar, Paulo agora enumera quais são os seus pedidos. Ele relaciona, ele lista os seus pedidos: sabedoria, revelação e iluminação. Veja que no versículo 17 ele diz: vos conceda, que o Senhor dê a vocês, que o Senhor forneça, doe, supra, entregue aos seus cuidados, distribua abundantemente, apresente e confie a vocês. O quê? Quais são? Sabedoria, iluminação e revelação. Ele faz menção a esses pedidos. Versículo 17: espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, e iluminados os olhos do vosso coração. Você e eu precisamos de espírito de sabedoria, nós precisamos de revelação e precisamos de iluminação para compreender todas as bênçãos que Deus tem para a sua vida como filho dele. Quando Paulo menciona que o Senhor lhes dê espírito de sabedoria, é o mesmo que dizer que o Senhor lhes dê conhecimento sobre diversos assuntos, que o Senhor lhe dê conhecimento sobre coisas humanas e divinas, que o Senhor te dê capacidade de adquirir conhecimento através da sutileza, através das experiências, que o Senhor te dê a capacidade de sintetizar o conhecimento em máximas e provérbios, como aconteceu com o Salomão, que o Senhor te dê capacidade de interpretar sonhos, que o Senhor te dê capacidade para dar conselhos sábios, que o Senhor te dê habilidade na gestão, na administração dos negócios, que o Senhor te dê seriedade e prudência para se relacionar com as pessoas que não são discípulos de Jesus, que o Senhor te dê habilidade, discrição em transmitir a verdade das Escrituras Sagradas, que o Senhor te dê conhecimento e prática para desenvolver uma vida cristã devota e justa. Isso é o que Ele está pedindo à igreja de Éfeso. E é isso que devemos orar: Senhor, nos dê sabedoria espiritual, Senhor, nos dê espírito de sabedoria para essa compreensão. Mas ele continua: que o Senhor também te dê espírito de revelação. A palavra revelação aqui é apocalipsos, ato de tornar descoberto, exposto a alguma coisa que está oculta. É como que Paulo estivesse orando para que os filhos de Deus tivessem sabedoria e também revelação, trazendo o conhecimento da verdade, instrução concernente às coisas que antes não eram conhecidas, a capacidade de entender eventos, situações, estados, fatos, pessoas e movimentos até então não acontecidos. Nós precisamos de revelação, de clareza de Deus para entender esse momento de pandemia. Que o Senhor te dê revelação, clareza nas manifestações e em aparecimentos. Essa semana, na sexta precisamente, um irmão me ligou, cheio do Espírito Santo. Pastor, Deus falou comigo, Deus visitou meu coração. E aquilo me emocionou muito, porque ao mesmo tempo que nós estamos vivendo alguns dramas do Covid, Deus está fazendo outras coisas lindas. Então precisamos pedir ao Senhor. Nós queremos, Senhor, a sabedoria e queremos também o Espírito da revelação. Mas para quê? Para que os seus olhos sejam iluminados. E aqui nós precisamos também de clareza, porque a palavra iluminação é fotizo, significa produzir luz, clarear, iluminar. E a oração de Paulo então implica que o Senhor te dê clareza em todas as coisas, especialmente nas questões espirituais. Que o Senhor torne evidente as coisas no seu coração. Que o Senhor clareie, irradie, ilumine o seu caminho. Que o Senhor faça algo existir e vir à luz e tornar-se muito claro e transparente para a sua vida. Que o Senhor possa te ilustrar, que o Senhor possa te esclarecer, que o Senhor possa lhe dar
conhecimento, Salvador, que o Senhor possa te dar instrução, informação, ensino e repreensão. Isto é, Senhor, ilumine os olhos do coração dos teus filhos. O salmista diz: contemplai-o e sereis iluminados. Quando você olha para Deus, as coisas se descortinam, você começa a perceber os horizontes na sua vida profissional, os horizontes na sua família, os horizontes no mundo e as verdades eternas. Agora, se o propósito dos pedidos é sabedoria, revelação e iluminação, mas para que nós precisamos disso? Paulo enumera algumas coisas. A primeira delas, para trazer o conhecimento de Cristo. Você recebendo o Espírito de sabedoria, de revelação e iluminação, você vai ter o conhecimento de Cristo. Sem a sabedoria, sem a revelação, sem a iluminação, você não vai conseguir entender Cristo como Messias, como Salvador. Interessante que esta palavra conhecimento é epignosis, conhecimento preciso e conhecimento correto. Sim, Paulo escreve: deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus. Você precisa de espírito de sabedoria, espírito de revelação e iluminação para conhecer mais dele. Paulo, quando fala à igreja de Colossos, ele diz assim, que devemos buscar as coisas lá do alto onde Cristo vive. E ele faz menção que a nossa vida, a sua vida, a minha vida, elas estão ocultas em Cristo. E quanto mais você conhecer de Jesus, mais você vai se conhecer a si mesmo. Mas ele também pede que o Senhor lhe dê sabedoria, revelação, iluminação para saber qual é a esperança do seu chamamento. Meu amigo, se a sua fé se limita apenas a esta vida, você é o mais dos infelizes de todos os homens. Paulo escreve isso à igreja de Corinto. Agora, quando aqueles que têm esperança do nosso chamamento, aqueles que têm esperança do seu chamamento, vocês vão ter uma visão muito diferenciada. Por isso que precisamos de sabedoria, de revelação e de iluminação para compreender esta esperança do nosso chamamento. A palavra esperança tem a ver com expectativa. O regozijo é a expectativa da eterna salvação. O que é que espera para nós? Os novos céus e nova terra, aqueles que serão ressuscitados, a esperança do bom futuro, tudo isso é esperança. O chamamento é a nossa vocação em Deus, a clesis. O Senhor convocou você e eu, um convite divino para a salvação. Então, qual é a esperança de vocês que foram convocados pelo Senhor Jesus? É isto que a sabedoria, que a revelação e iluminação vão te fazer. Mas em terceiro lugar, elas vão te dar também a sabedoria para entender a riqueza da glória da sua herança nos santos. É como se Paulo estivesse orando para que os crentes de Jesus, a igreja de Cristo, tivesse sabedoria, revelação e iluminação para entender os privilégios, as riquezas, as regalias, a fartura, a abundância das possessões que você como herdeiro em Cristo Jesus tem. É isso que ele está dizendo, somos herdeiros. E repetimos sempre esse texto: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, sabedoria, revelação, iluminação para que você entenda e veja a riqueza da glória da sua herança nos santos. E por fim ele pede para que o Senhor te dando sabedoria, revelação e iluminação para você saber qual a suprema grandeza do seu poder com os que cremos. Interessante que ele faz de destaque para com os que cremos. Porque para você entender o poder, a grandeza do poder de Deus, a suprema, só crendo. E aqueles que receberam Jesus, que creem, conseguem entender isso e discernir. Uma coisa curiosa é que Paulo usa palavras grandes aqui. Ele usa a palavra grandeza, suprema. E essas palavras são o seguinte: suprema quer dizer hiper. E a palavra grandeza é mega. Então ele diz, olha, é muito abundante, é muito enorme, é muito grande, é mega, é hiper o seu poder. E ele diz que esse poder, o dunamis, ele foi dado para aqueles que creem. Agora, interessante que você precisa de sabedoria, de revelação e de iluminação para entender todas estas coisas. Mas você precisa entender que esse mesmo poder foi exercido em Jesus,
e foi dado à igreja. E aqui a gente encerra com esse último ponto. Quando você ora por sabedoria espiritual, você ora crendo na eficácia da força do seu poder. Veja que o versículo 19 diz assim: segundo a eficácia da força do seu poder. A palavra eficácia é energia, o trabalho é eficiência. A palavra força é habilidade, vigor e poder. E a palavra poder aqui é grande poder, kratos, uma ação poderosa, uma obra de poder. E a gente poderia traduzir assim: segundo a energia, a eficiência da habilidade e do vigor, do grande poder sobre a sua vida. Agora, Paulo que diz que esse poder atuou de duas formas. Primeiro em Jesus e segundo na igreja. Veja aí, versículo 20, o qual exerceu ele em Cristo. Então esse poder foi do Pai, o poder de Deus, esse hiperpoder foi atuante na vida de Jesus. Como? Na ressurreição dele. Segundo, na concessão de uma posição de autoridade, porque o texto aí diz, fazendo-o sentar à sua direita, é o que Paulo diz. E terceiro, no domínio sobre os poderes espirituais. Versículo 21 diz, acima de todo principado, potestade, poder, domínio de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E quando você olha para essas nomenclaturas, principado, potestade, poder, domínio, nome, nós estamos falando de poderes, de uma estrutura, de uma hierarquia espiritual. E Paulo diz que Jesus, pelo poder de Deus, foi colocado acima de todos os poderes. O poder de Deus o ressuscitou. O poder de Deus o colocou no trono. O poder de Deus o colocou de forma suprema sobre todos os poderes. E também o texto diz, e pôs, versículo 22, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. O domínio, o poder trouxe a Jesus o domínio sobre todas as coisas. Que coisa tremenda isso. O mesmo poder que agiu em Jesus, na ressurreição, na exaltação, colocando acima de todos os poderes e acima de todas as coisas, quer nos céus e quer na terra. Agora nós também podemos saber que esse poder foi dado à igreja. Olha que coisa linda. Versículo 22. O deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A igreja, como corpo de Cristo, recebeu esse mesmo poder que atuou em Jesus Cristo. Perceba-se o valor que o Senhor dá à igreja. A importância da igreja como corpo de Cristo, da comunidade, dentro do plano eterno do Senhor, no processo de salvação da humanidade, como embaixadora do reino de Deus. Grande responsabilidade é dada a mim e a você como igreja do Senhor Jesus Cristo. Igreja comissionada para exercer esse poder e essa autoridade neste mundo. Meu amigo, não dá para compreender à luz da palavra de Deus como pode existir crente em Jesus ser negligente, displicente e relaxado com relação à vida comunitária, à vida com o corpo de Cristo. Não dá para compreender, à luz da palavra de Deus, como pode existir aqueles que criticam, que acabam, que detonam com a igreja, a noiva de Cristo. Não dá para entender, à luz da palavra de Deus, como pode existir pessoas desigrejadas e revoltadas contra uma instituição, o corpo de Cristo, que foi instituído pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Não dá para compreender. Somente dá para compreender que se existe falta de interesse pela comunhão do corpo, o valor da vida comunitária, o valor da igreja de Cristo, o valor do corpo de Cristo, da comunidade de fé, se de fato uma pessoa não pertence a ela, aos santos. E ele encerra a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Qual é o seu corpo? A plenitude daquele que tudo enche. Completo, pleno, todas as coisas. Que coisa impressionante a posição de honra que a igreja de Jesus ocupa. Quero concluir dizendo o seguinte: nós precisamos de orar mais por sabedoria espiritual. Que profundidade dessa oração de Paulo. Que revelação de conhecimento dele das coisas espirituais. Que amor Paulo demonstra pela igreja de Jesus. Que grande poder se manifestou em Cristo e que também foi dado à igreja. Nós precisamos
na nossa vida de oração, não apresentar só os pedidos e os problemas que a gente enfrenta, mas nas nossas orações, fazer menção de pessoas nominalmente, destacar as virtudes que essas pessoas têm, fazer isso sem cessar, incessantemente, o texto nos orienta. Nos orienta também a trabalhar com ações de graça, sempre dando graças ao Senhor. Bendito és tu, eterno nosso Deus e Pai, Rei do universo, por cuja palavra tudo veio a existir. Recorrendo ao Pai da glória, ao Pai das luzes, ao Pai eterno, ao Pai de amor, pedindo a Ele sabedoria, revelação, iluminação. Para quê? Para que você entenda qual é a esperança do seu chamamento, para que você saiba qual é a riqueza da glória que como herdeiro você tem nos santos, na comunidade dos santos, e para saber a mega, suprema grandeza do seu poder para com os que creem. Que poder? Que ressuscitou Jesus, que exaltou Jesus, que colocou Ele acima de todos os poderes e colocou Ele acima de todas as coisas, quer nos céus e quer na terra. E este mesmo poder foi dado à igreja. Que você possa discernir espiritualmente o momento que você está vivendo, para viver não no plano humano, mas viver nesta sabedoria espiritual que Paulo pede aqui. E eu quero orar por você nesse sentido. Senhor, nós queremos nesta hora, como Paulo fez, orar para que o Senhor dê sabedoria, espírito de sabedoria, de revelação e iluminação, para que, ó Pai, haja uma compreensão da esperança do nosso chamado como filhos do Senhor, para que as pessoas, os teus filhos, saibam qual é a riqueza da glória, da herança no meio dos santos que o Senhor tem preparado, para que os teus filhos entendam a suprema grandeza do seu poder que atuou em Jesus Cristo e atua naqueles que creem. Que a igreja viva esta profundidade com esse discernimento espiritual. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém.